bem, pastor. Então, vamos dar uma avançada um pouquinho mais na história do cristianismo e chegar até 1517. Eu gostaria que o senhor pudesse citar para a gente, além desses outros exemplos que o senhor citou, quando tem esse rompimento, né, com a igreja ali, através de Martinho Lutero, essas influências permaneceram ao longo da história, né, essas influências de interpretação ainda através da filosofia de Platão, e como elas chegam até hoje. Por exemplo, é possível que hoje no protestantismo existam ainda essas interpretações, como o senhor falou, mas eu gostaria que o senhor especificasse as mais polêmicas, assim, né, as mais divergentes. Sim, claro. Lutero fez uma grande gentileza para o mundo cristão, que foi romper com essa interpretação bíblica que não era nada bíblica, que era muito mais alegórica, com uma forte influência filosófica. Lutero, então, quando Lutero ele entra em cena na história humana, ele está vivenciando um background que ele é inteiramente filosófico, onde que imperava não era mais a filosofia grega, e sim a filosofia, perdão, não era mais a filosofia platônica, e sim a filosofia aristotélica, evidentemente ambas gregas. E Lutero, você tinha no período renascentista, e nesse período renascentista recheado com o escolasticismo, você tinha aquele que era de longe o que mais se destacava dentro do escolasticismo. Eu estou me referindo a São Tomás de Aquino, que era o grande herói do catolicismo na Idade Média, ou no período um pouquinho pós-medieval. E ele escreveu muito, aos 40 anos de idade, ele já tinha uma coleção enorme de escritos, chamado de Suma Teológica. São escritos que são disponíveis hoje. Aqui na Bahia, eu tenho ali um conhecido meu, um professor da Universidade Federal, que ele é um especialista em Aquino. Isso, ele é professor do curso de filosofia, tá? Da Escola Uhum. de Filosofia da Universidade Federal aqui da Bahia. E, naturalmente, nesse período, Lutero rompeu completamente com Tomás de Aquino. Na Universidade de Wittenberg, onde ele ensinava, ele pediu autorização para o reitor e simplesmente substituiu o currículo que é ensinado em Wittenberg, cuja base era inteiramente aristotélica, tomista. Então ele rompe, vai abolir, ele vai decretar que todos os escritos de Aquino são coisas do diabo, ele diz assim literalmente, estou citando textualmente Lutero. E ele então vai tentar se libertar do aspecto filosófico. Então ele vai conseguir alguns sucessos. Entre eles é o método de interpretação da Bíblia Sagrada, que até então usava muito fortemente a filosofia grega, e ele então utiliza a Bíblia pela Bíblia. É o chamado princípio da sola escritura. Para isso ele precisou ter conhecimento das línguas originais bíblicas, grego e hebraico, e convidou o Philip Melanchthon, um jovem de 22 para 23 anos, para lecionar grego na Universidade de Wittenberg. Então ele muda o currículo com a autorização da própria reitoria da universidade, e assim ele se torna um grande herói na fé cristã nesse período, onde ele recupera, portanto, aquilo que a gente mais necessitava, que é o retorno às escrituras sagradas, deixar que ela mesma se explique sem a interrupção da filosofia grega. Mas, infelizmente, ele não se livrou de toda a filosofia grega, porque, ao retornar à Bíblia Sagrada, ao princípio da sola escritura, ele mesmo não conservou esse princípio da sola escritura, um termo latim que significa a Bíblia somente. Ele precisou recorrer à filosofia platônica, porque ele era um monge agostiniano. E Agostinho, Santo Agostinho, tem como base os seus escritos inteiramente a filosofia platônica. Portanto, ele vai interpretar Deus, por exemplo, utilizando uma metodologia também filosófica. E aí está o erro de Lutero. Por essa razão que nós, enquanto adventistas do sétimo dia, uma igreja remanescente, nós entendemos e aceitamos que nós somos os continuadores da reforma, porque a reforma parou de reformar. Uhum. Porque ela, em lugar de libertar-se desses conceitos filosóficos, ela os abraça e dá continuidade àquilo que ela mesma criticava, apenas mudando de vórtice entre o aristotelismo para o platonismo. Ao passo que hoje nós temos que nos libertar disso, porque o conceito é equivocado. Veja bem, a filosofia, na sua perspectiva equivocada de Deus. Acabei de iniciar a nossa fala dizendo que a filosofia é muito boa. Tá? Por essa razão que nós temos uma disciplina em nosso seminário chamada de Introdução à Filosofia.
Então, nesse aspecto, Lutero se equivocou. E com seu equívoco é necessário que a igreja continue, a igreja cristã continue se reformando. E nós somos convidados para ser continuadores desse processo de reforma. Quando eu falo em processo de reforma, eu falo uma volta completa e total e plena às Escrituras Sagradas. Tão somente as Escrituras e nada mais.